tema da aula de hoje vai ser as vias de administração dos fármacos. E aí a gente tem duas vias para abordar, a via enteral e a via parenteral. A via enteral consiste na via oral, sublingual e retal, enquanto a via parenteral ela pode ser dividida em direta e indireta. A parenteral direta vai ter as vias intravenosa ou endovenosa, intramuscular e subcutânea, enquanto a parenteral indireta vão ter as vias cutânea, inalatória, conjuntival e gênito-urinário. Vamos começar pela via oral. Vai ser a administração do fármaco pela boca. Para ser via oral, deve passar pelo sistema trato gastrointestinal e vai ter um metabolismo de primeira passagem pelo fígado. Quais são as vantagens? É uma via de fácil administração, tem a menor probabilidade de efeito adverso, porque a distribuição do fármaco é mais lenta, e tem também a possibilidade de uma lavagem gástrica, em casos de intoxicação. Alguns fatores que podem modificar essa absorção vai ser o pH do meio, o tempo de desintegração e dissolução do fármaco, a interação dele com alimentos, o fato também do esvaziamento gástrico e o tempo de trânsito intestinal. A gente sabe que muitas pessoas hoje falam que tem remédios que devem ser tomados de estômago vazio, outros de estômago cheio e outros que não vão interferir. Isso tem a ver com o pH, certo? Se eu estou de estômago vazio, eu tenho uma maior produção de ácido. Então, esse pH vai estar mais ácido. Enquanto se eu estou de estômago cheio, eu vou ter um pH mais alcalino. Aí, quais fármacos que eu vou ter que tomar de estômago vazio? Ou seja, pH mais ácido? O captopril, um omeprazol, uma loratadina, uma azitromicina, certo? Já esses que precisam de um pH mais alcalino, já que muita acidez prejudica a sua absorção, vai ser o cetaconazol, prednisona, ok? A gente vai falar sobre esses fármacos nas aulas mais à frente. E a amoxicilina e o diclofenaco são exemplos de que não vão interferir se eu estou, digamos assim, tomando de estômago cheio ou de estômago vazio. A acidez, no caso deles, né, não vai interferir tanto. Aí vamos agora para a via sublingual. A via sublingual é um efeito muito rápido. Ela não vai possuir metabolismo de primeira passagem e ela é muito utilizada para drogas instáveis em pH ácido ou rapidamente metabolizadas. Alguns cuidados que a gente deve ter. Primeiro, que a medicação ela deve ser colocada sob a língua até sua absorção total. E durante esse processo, a gente tem que aconselhar o paciente a aguardar de boca fechada, sem ficar conversando. E aí, a partir do momento que a gente vai absorvendo esse fármaco, ele vai percorrer algum caminho para chegar na circulação sistêmica. Primeiro, ele vai chegar nas veias linguais, aí delas vai passar para a jugular interna, depois maxilar interna, e aí jugular externa, e aí que ela chega na nossa circulação sistêmica. Ela é mais rápida do que a via oral, certo? Mesmo tendo que passar por todo esse caminho de veias, ela consegue ser mais rápida assim. Já a via retal, ela vai fornecer proteção parcial dos fármacos, porque 50% da drenagem vai ser feita pelo fígado. E atua localmente, na região ali do reto, mas também pode ter alguns efeitos sistêmicos. As indicações para esse tipo de via é em caso de pacientes que estão com vômitos ou então com crianças com dificuldade de deglutição. E a forma farmacêutica, né, como esse fármaco pode se apresentar para poder ser administrado via retal, a gente pode ter suspensão, supositórios e algumas soluções. Já a via bucal, muita gente confunde às vezes com via oral, certo? Mas a via oral a gente vai tomar o comprimido ou uma solução e tem por obrigação de passar pelo nosso trato gastrointestinal. Já a via bucal, eu vou ter fármacos com efeitos locais.
só ali na nossa região da boca. E eu vou ter também uma maior aderência para compensar a ação diluidora da saliva. Muitos já tiveram aftas, certo? Quando a gente passa aquela pomadinha em cima da afta, é uma via bucal. E esse fármaco ele tem uma maior aderência, porque quando a gente aplica, a gente sente uma textura arenosa, justamente para compensar essa ação diluidora da saliva. E aí, algumas formas farmacêuticas, a gente tem soluções, géis, orobases, no caso do remédio para afta, e etc. Temos também a via nasogástrica, que é conhecida pela sonda. Ela é introduzida até o estômago, é utilizada para descomprimir o estômago e também remover alguns gases e líquidos. Serve para diagnosticar a motilidade intestinal e também pode administrar medicamentos e alimentos. Já a via tópica, ela vai ter uma absorção através de pele ou mucosa. Ela vai ter pouca absorção sistêmica e é também de fácil aplicação. Só que é difícil ter uma dose exata, porque eu não posso calcular aquela miligrama, digamos assim, de uma pomada, de um creme. É muito difícil. Então a gente prescreve como quantidade de aplicações. Existem também os medicamentos transdérmicos, que eles são tópicos, mas eles têm efeitos sistêmicos. São medicamentos lipofílicos e eles são encontrados em forma de discos ou adesivos. Alguns exemplos são hormônios, aqueles adesivos também de nicotina, são exemplos de medicamentos transdérmicos. A gente vai ter também a via oftálmica, que vai ter aquela ação local na região ocular para fins diagnósticos ou terapêuticos, que a gente tem como exemplo os colírios. Já a via nasal e a respiratória vão ser aqueles fármacos que vão atuar nos alvéolos pulmonares. Eles não vão sofrer metabolismo de primeira passagem e podem ser também soluções nebulizantes. Um exemplo, a gente tem o Sorine. Já vias intradérmicas, a gente vai ter uma absorção mais lenta, tem que ser administrada em pequenos volumes e aplicado na camada superficial da pele. Tem uma duração um pouquinho mais longa, como exemplo, a BCG. Já a via subcutânea também tem essa absorção mais lenta e uma duração um pouco mais longa. Como exemplo, a gente tem a heparina, a insulina e a administração de adrenalina. E aí, para finalizar, a gente tem a via intramuscular e a via endovenosa. A via intramuscular é a medicação que é depositada na musculatura esquelética e a absorção é mais rápida por ser muito vascularizada. Já a via endovenosa vai ser o fármaco depositado direto na veia do paciente, tem uma ação muito mais rápida, deve ser administrado lentamente, porque esse paciente corre o risco de sofrer uma embolia, caso entre ar durante a administração, e tem o maior risco em casos de alergias, porque esse medicamento vai estar sendo depositado direto na corrente sanguínea do meu paciente. E uma observação importante sobre a via endovenosa é a única via que não sofre absorção. Todas essas anteriores que eu falei sofrem sim. Mas o que é absorção? A absorção é todo o caminho que o meu fármaco percorre, desde a hora que eu administrei até a hora que esse fármaco chega na minha corrente sanguínea. Então, a via endovenosa ou intravenosa. Já que eu estou administrando o fármaco diretamente na minha corrente sanguínea, eu não tenho absorção, certo? É a única via que não tem absorção. Todas as demais que eu falei anteriormente vão ter. E é isso. Assim a gente conclui nosso assunto de hoje e qualquer dúvida é só entrar em contato.